Edna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, já vou logo pegando aqui meu cafezinho. Beleza, hein? Edna, o ministro piauiense Wellington Dias cumpriu uma agenda internacional propondo, um aumento, dessas políticas na área do desenvolvimento social a nível de América Latina. Como é que foi exatamente essa agenda? Isso mesmo, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, essa conferência, ela envolve os países da América Latina e Caribe, fala sobre o Pacto Social de Combate à Fome, já uma proposta do próprio presidente Lula durante o G20, e aí o que é acordado lá e o que o ministro colocou? É o Pacto Mundial de Combate pela Fome, envolve todos esses países e várias ações. Nós temos aí uma sonora do ministro Wellington Dias sobre esse assunto. Por favor, Rafael. Aqui na sede da CEPAL, em Santiago, no Chile, a 5ª conferência dos ministros do desenvolvimento social dos países da América Latina e Caribe. E aqui eu destaco a defesa, a partir de estudos feitos pela própria CEPAL, mas integrado com outros existentes em cada um dos 34 países, que apontam a necessidade de termos um olhar pós-pandemia. Cresceu a pobreza, cresceu a extrema pobreza, como tem alertado o presidente do Brasil, o presidente Lula da Silva, e também cresceram os desafios. Aqui é apontado a necessidade de uma ampliação de investimentos no social. E o fortalecimento da área social é o próprio fortalecimento da democracia, ou seja, a institucionalidade, ela presente, fortalecida, ela integrada, o social com o econômico e também com a sustentabilidade ambiental, ela traz melhor resultado para todos. Aqui é também uma preparação que leva até a cúpula mundial em 2025 na ONU, e daqui até lá vamos ter no Brasil, em outros países, oportunidades também de seguir com a pactuação destes pontos que foram destaques aqui no Chile. Edna, a fome é um desafio no mundo todo. Sim. Infelizmente, todos os países enfrentam essa problemática. Em maior proporção, em menor proporção, mas, de forma geral, todos enfrentam. E cada país tem suas particularidades. Exato. Será que é possível unificar, criar uma política universal de combate à fome? Com essas particularidades, Eliezer, mas com muita boa vontade, discussão, recursos, quando eu digo boa vontade, é boa vontade política, é o que a gente chama de vontade política, boa gestão e recursos financeiros. É mais do que importante, principalmente agora, com a preocupação do meio ambiente, com a preocupação porque o meio ambiente está ligado totalmente a essa questão da fome. O nosso país é um país que tem uma produção muito grande de produtos diversos, Nós, tanto na agricultura familiar, como também nas produções macros, Eliezer, no agronegócio, a gente tem condição de dar uma boa contribuição, e não é à toa que o ministro Wellington Dias está propondo, Eliezer, que essa conferência que o Brasil vá presidir, vai encabeçar a próxima reunião, a próxima conferência, para poder contribuir, O próprio ministro relatou durante uma entrevista que não é preciso inventar a roda, Se nós temos vários países, como você bem disse, com particularidades diferentes, mas com produções diferentes, com as suas riquezas, como o nosso país é rico, nessa troca de experiências e com recursos e vontade política, eu creio que sim, Eliezer, dá para se fazer, como o próprio presidente Lula propôs no G20, a universalização em Nova Delhi, e agora o ministro lá no Caribe propondo que se discuta, que se troque conhecimento e que se organize, se planeje para fazer esse combate à fome, que é, como você falou, no mundo inteiro. Infelizmente, nós ainda temos pessoas em situação de miséria, de fome e de pobreza. Muitos aspectos estão relacionados aí. É a produção. Exatamente, principalmente o aspecto econômico e social. É a renda, exatamente, é o acesso
as oportunidades que são dadas a essas pessoas. O fato é que é preciso realmente amadurecer essas estratégias. Exato. Não criar pessoas dependentes do governo. De jeito nenhum. Mas uma das socorrer coisas... quem precisa ali no primeiro momento e dar condições dessas pessoas se tornarem mais independentes, pelo menos para garantir a sua segurança alimentar. E foi um desses pontos que você está falando que o ministro colocou. Uma das ações, elas são voltadas justamente para impulsionar essas pessoas que dependem da ajuda social do governo para que elas possam empreender, para que elas possam se profissionalizar. O ministro Wellington Dias aproveitou e destacou os avanços sociais aqui no país, como, por exemplo, o retorno do Bolsa Família esse ano. Os números de 19,7 milhões de famílias beneficiárias, tendo 92% da base do programa protegida com esses benefícios. Então, assim, você pode sim, 92% da base do programa protegida da pobreza, ou seja, existe sim essa forma de dar esse auxílio, de fazer com que uma porcentagem grande saia dessa situação de pobreza, mas é necessário que se invista para que essas pessoas também criem condições e saiam desses programas sociais cada vez mais, até a gente poder zerar esse crescimento tão grande da pobreza. Só para complementar, Eliezer e a audiência, a ministra do Desenvolvimento Social da Família lá do Chile, né, que foi onde sediou Javiera Toro Cáceres, anfitriã, o que ela disse, abre aspas, é cada vez mais desafiador garantir a proteção social. Estamos trabalhando em construir um sistema nacional de cuidados. Queremos garantir que todos tenham as suas necessidades atendidas e seus direitos garantidos. Então, não adianta só a gente estender o pires, como a gente diz, estender o prato. A gente tem que dar a vara, ensinar a pescar, né? E aí a pessoa, no popular, vai sozinha, segue sozinha. Auxílio não quer dizer que a pessoa esteja dando, como muitas vezes foi falado, uma esmola, uma condição para que a pessoa se acomode naquela situação, né? Então, é muito importante que se discuta isso em nível mundial, né, Eliezer? Esperamos que a próxima conferência seja aqui no Brasil e presidida pelo ministro. Até porque, no mundo globalizado hoje, Edna, os países eles vivem uma relação cada vez mais próxima, unidos em relações comerciais, em relações humanas. Então, por que não também em políticas públicas? Sim. Se a política pública é assertiva, tem resultados, que se copie, que se multiplique, que chegue a mais lugares, para mais pessoas. Se aprimore, né? Se aprimore, de repente a experiência lá pode revelar novos indicadores que vão servir para o Brasil também. Então, é uma conversa madura que pode dar certo, sim, com certeza. Vamos esperar que o ministro traga na mala também as experiências dos outros mais de 30 países e que a gente possa também aplicar aqui e ter resultados bons como esse que ele apresentou, esses números que ele apresentou do Bolsa Família lá.